Olá, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre conectividade e engajamento. A conectividade e o engajamento nos pertencem desde o início das nossas vidas. Quando o ser humano nasce, ele já nasce precisando de conectividade e engajamento. Tem um período que é muito interessante, que eu vou usar como exemplo, um período da vida do ser humano infância, quando ele é um bebê, que é aquele período que quando o bebê encontra alguém estranho, não precisa ser alguém conhecido, da familiaridade dele, ele encontra alguém e ele abre um sorriso espontâneo e natural, e esse alguém devolve, né, como uma expressão, nossa, ele riu, né? Então ele faz um engajamento, ele cria um engajamento com um ser humano adulto e ele se conecta com esse ser humano adulto e entende através disso o quanto as reações e as ações dele causam engajamento do outro, né? Então, assim, a gente descobre lá muito no início da nossa vida a nossa presença e o quanto a nossa presença causa engajamento e conectividade com pessoas, inclusive que não são da nossa relação familiar. Essa conectividade, esse engajamento dão uma sensação de tranquilidade, inclusive uma sensação de sobrevivência para o ser humano, porque o ser humano entende, ele por nascer imaturo, né, ele entende que ele precisa do outro para sobreviver. Então, nesse entendimento, cada outro que ele engajar, ele tem mais alguém na sua ideia que vai ajudá-lo nessa sobrevivência. Vamos usar esse pequeno fato, esse simples exemplo da vida infância do ser humano para a vida adulta, como hoje nós precisamos e fomentamos muito engajamento e muita conectividade com a velha sensação de que nós temos essas pessoas para nos apoiar, de que essas pessoas que engajam conosco em redes sociais, por exemplo, são pessoas com quem a gente pode contar. Essa é a nossa sensação. É claro que essa não é a realidade, isso é no mundo virtual. Sim, eu posso contar com aquelas amizades no mundo virtual, mas e o mundo real? Então, talvez hoje a gente precisa entender um pouco melhor a dosagem entre esse virtual e esse presencial, esse virtual e esse real, para que a gente possa, entendendo isso, fazer uma dosagem saudável para que sim, eu me sinta tranquila, eu me sinta protegida num mundo onde eu preciso dos outros sim para sobreviver, um tanto quanto virtual e um tanto quanto no real. Entendendo isso, fazendo disso uma dosagem saudável, é claro que o sistema emocional se apoia nessa dosagem saudável para conseguir fazer ações e reações que sejam dentro de um perfil emocional conectado comigo mesmo, aonde o meu perfil emocional vai ser respeitado. Então, por exemplo, eu tenho um sistema de funcionamento emocional que vai ser beneficiado, porque ele não vai ficar tenso, e vai ser beneficiado com essas conexões e esses engajamentos que eu crio com as pessoas. Quando a gente tem um perfil protegido, quando a gente tem um perfil emocional, um funcionamento emocional protegido, ele não cria sintomas tão facilmente, né? Então eu não vou ser agressiva, eu não vou ser nociva, eu não vou ser depressiva, eu não vou ter certos sintomas emocionais de desajuste emocional quando eu consigo, dentro do meu dia a dia, do meu engajamento e da minha conectividade, fazer uma dosagem ideal de acordo com o meu funcionamento. Então, o que é importante levar em consideração? O meu funcionamento emocional. Ele, quando ele é levado em consideração, quando ele é respeitado, ele funciona melhor, ele é mais fluido, menos tenso. A partir daí que eu levo em consideração o meu funcionamento emocional, a partir dele é que eu vou fazer essa dosagem das minhas relações, das minhas conexões e da minha interatividade virtual e real. Porque a gente não precisa viver sem uma ou sem outra, a gente pode conviver com as duas e adaptar o nosso funcionamento a essa conectividade, né? Então, quanto é importante sempre a gente se entender, a gente fazer de si mesmo o melhor mapeamento, de si mesmo o melhor engajamento,
pertencendo o individual, as características e a essência individual dentro do mundo social também, né? Esse mundo social tanto dentro do virtual quanto dentro do real. Não, nenhum dos dois é o remédio ou o veneno por si só. Tudo na nossa vida depende da dosagem. Então, a diferença entre o remédio e o veneno dentro da conectividade, dentro do engajamento de mídia social, por exemplo, é a dosagem. Pode ser um veneno e pode ser um remédio, depende da dosagem. Um abraço para todo mundo.